a nossa linguagem lambda é uma linguagem muito simples, no sentido que ela só tem variáveis como lambda termos, lambda abstrações e lambda aplicações. Ou seja, essas três coisas permitem que a gente defina tudo o que é computação. Vejamos como usar essas três coisas simples para definir as funções booleanas, né, e os operadores lógicos. Bem, para fazermos essa definição, primeiro, para dar nome aos lambda termos, certo? A gente vai usar a expressão dois pontos igual. Isso apenas para efeito didático, né? Para poder a gente definir lambda termos mais complexos. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que é identidade, ou seja, a lambda x que retorna o próprio x, eu chamo isso a função identidade que retorna, né, que significa o lambda termo x.x. Tá? Como é que eu definiria um número booleano? Ora, para eu definir um booleano, a primeira coisa que eu preciso definir é qual é o valor de verdade e qual é o valor de falso, né? Ou seja, o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? Bem, para definir o valor de verdade v e o f, eu vou fazer uma função que recebe dois argumentos, o lambda x e o lambda y, e vou, no caso do x, né, no caso do verdadeiro, eu vou dizer que eu sempre irei retornar a primeira componente, ou seja, eu vou fazer a projeção da primeira componente que eu passar como argumento. Então, o verdadeiro vai ser o lambda termo, que recebe duas entradas, o x e o y, e retorna o primeiro. E o falso vai ser a segunda componente, ou seja, se eu recebo, né, duas entradas x e y, o falso vai ser um termo que retorna o segundo. Tá? Então, toda vida que eu falar sobre verdade, eu estou falando sobre esse termo lambda x, y, que retorna o primeiro componente. E o falso, essa é a nossa notação para o falso, é o lambda x, y, que eu retorno o segundo componente. Tá? Então, assim, se eu assumir que o verdadeiro, né, é definido pela a projeção da primeira componente e o falso é a projeção da segunda componente, eu consigo agora definir os operadores lógicos em cima deles. Tá? Vamos ver aqui, como é que eu definiria a negação? Ou seja, eu tenho um lambda termo P, tá certo? E eu quero saber se ele for verdadeiro, eu quero retornar falso, e se ele for falso, eu quero retornar verdadeiro. Ora, qual vai ser o lambda termo que representa essa função? Bem, eu vou receber como argumento um P, né? Ou seja, eu vou fazer um lambda P como argumento, tá certo? E se ele for verdadeiro, ou seja, se o P for verdadeiro, né? Lembrem, o verdadeiro e o falso, ele é uma função que recebe dois argumentos. Se ele for verdadeiro, que valor eu tenho que retornar? Falso. Ora, se ele for verdadeiro, o verdadeiro retorna quem? A primeira projeção, não é? Não retorna o x? Então, se ele é verdadeiro, eu tenho que retornar quem? Falso. Se ele for falso, eu vou retornar, né, a segunda componente. Ou seja, eu vou retornar verdade. Então, se eu passo verdade como argumento, eu tenho que retornar falso. Se eu passo falso, eu tenho que retornar verdadeiro. Tá? Então, a expressão que eu passar, né, se eu passo, né, o falso como argumento, certo? Bem, eu vou substituir o falso, né, pelo lambda P, né, vou fazer a beta redução e vou ter f de V, né? Lembrando, quem é f? Né? F é lambda xy, né, de y. Quais são os termos que eu estou passando como argumento para ele? O f e o v. Certo? Bem,
que acontece aqui, né? Se a gente fizer a substituição, né? Vamos lá, ó. F vai ser substituído por x, né? Ou seja, x aparece nessa expressão? Não, né? Que aqui é o verdadeiro. Então, o que ele faz? Eu vou fazer uma redução, vou ficar com lambda y, ponto y de v. Aí sim, agora, o v, né, quando eu substituir pelo y, isso aqui vai fazer uma beta redução, vai retornar o verdadeiro. Por quê? Porque o falso, né, que é o elemento que eu passei como argumento, certo? O falso, que é o elemento que eu passei como argumento, né, ele retorna sempre a segunda projeção. E a segunda projeção, no caso da nossa definição, é o verdadeiro. Tá? Da mesma forma, quando eu passo o verdadeiro, né? Recapitulando, né? Eu vou ter, né? Lambda p.pfv, vou passar o verdadeiro. Quem é o verdadeiro, pessoal? O verdadeiro é lambda xy, eu retorno x, né? E aí, qual a expressão que eu tinha? Era o falso e o verdadeiro, porque era essa a minha redução, né? Ou seja, daqui a redução, certo? Ou seja, só para botar os parênteses, caso alguém ainda tenha dúvida. Então, vamos lá. Se eu reduzir isso aqui, eu vou substituir o f por x, né? E retorno quem? Lambda y do f. E aí eu tenho esse lambda termo com v. Ora, de novo, eu vou substituir o lambda y por v. O y não acontece aqui, então eu retorno quem? O próprio f. Ou seja, se eu passei o v como argumento, eu retornei o f, que é o contrário do que eu quero. Tá? Então, a sacada aqui é exatamente você usar, né, como é um valor binário, duas variáveis, lambda x e y, na qual a primeira você sempre retorna a primeira projeção, que seria para o verdadeiro, e para o falso você retorna, por exemplo, a segunda projeção. Tá? Então, a gente definiu a negação, né, a partir do lambda termo, lambda p, né, que é o argumento que eu passo, onde p é fv. Ou seja, se eu passar verdadeiro, ele vai retornar o primeiro elemento. Se eu passar falso, ele vai retornar o segundo, porque é isso que faz o nosso verdadeiro e falso. Tá? Então, assim a gente define a negação. Se eu quiser definir a conjunção, ou seja, agora eu quero uma função que recebe dois argumentos, p e q, então eu tenho dois argumentos p e q, tá? Aí vamos lá. Se o p for verdadeiro, certo? Eu retorno quem? Bem, para eu saber se é verdade ou não, certo? Eu tenho que olhar o valor de q, certo? E se o q for verdadeiro ou falso, é o valor que ele retorna. Se ele for falso, eu retorno o próprio falso, ou seja, o próprio p, tá? Então, lambda pq, né, vai ser definido, né, por p, q e p. Exemplo, lambda pq, né, o lambda tem duas expressões, o p e o q, vai ser pelo p aplicado ao Q e depois aplicado ao P, né? Bem, eu posso passar, né, por exemplo, verdadeiro e depois falso, né? Na primeira lambda substituição, né? Ou seja, na primeira beta redução, né? Redução em um passo, eu vou ter lambda Q, tá? O P, né, vai ser substituído por V, ou seja, V Q, P, certo? Opa, V, isso tudo aqui com o F, né? O F que ficou. Agora eu vou substituir, né, o lambda Q por F. Eu vou fazer outra redução iterada, ou seja, eu vou ter V, F, V. Né? De novo, o verdadeiro retorna quem?
a primeira projeção. Então, retorna quem? Retorna o F. Então, isso aqui tudo vai se reduzir em um maior espaço para o F. Tá? Que era esse exemplo que a gente tinha, né? Se eu passar o falso e o falso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o P por F na primeira vez. Então, eu vou ter lambda Q, F, Q, F. Depois eu substituo F, né? O Q por F e tenho F, F, F. Lembrando, pessoal, o F, o falso, é quem? É a segunda projeção. Então, ele vai retornar quem? Ele vai retornar o falso, certo? Falso com verdadeiro, né? Aí vou primeiro substituir o P por F e vou ter quem? Vou ter F, Q, F. Aí agora o Q vou substituir por V, vou ter F, V, F. Novamente, o F significa o quê? A segunda projeção. Então, retorno o F, tá? O terceiro caso a gente já viu. E o quarto caso é quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, eu vou passar o P, o Q e o P, né? Esse lambda termo, passando verdade e verdade. Ora, vou substituir primeiro o P por V. Então, vou ter VQP, VQV. Depois, o outro verdadeiro, né? Vou substituir o lambda aqui por V. Então, eu tenho V, V, V. Ora, isso aqui vai retornar quem? A primeira projeção. A primeira projeção é quem? É o verdadeiro. Tá? Então, notem que, uma vez que eu defini, né, o verdadeiro como sendo a primeira projeção, né, e o falso como sendo a segunda projeção, eu consegui definir a negação e consegui definir a conjunção. Tá? Posso definir a disjunção, a implicação, se somente se, o XOR, o exclusivo, e todos os outros conectivos. Vejamos a disjunção, certo? A disjunção. Bem, se o P for verdadeiro, eu vou retornar a primeira disjunção. Ou seja, no P o Q, se o P for verdadeiro, eu retorno verdade. Então, eu retorno o próprio P. Se ele for falso, né? Então, o que eu faço? Eu retorno o segundo elemento, que é o Q. Né? Então, se ele for falso, eu não vou olhar para o primeiro e vou olhar para o segundo, porque o falso olha a segunda projeção. Tá? Então, é assim que a gente define a disjunção, ou seja, lambda PQ de P com Q. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, né? Lambda PQ de P com Q. O que eu faço? Vou substituir pelo primeiro F, depois vou substituir pelo F, ou seja, eu vou fazer reduções usando a nossa noção de redução iterada, né? Bem, o que eu faço aqui no primeiro caso? Eu vou substituir o P, aonde acontece o P, pelo F. Ou seja, eu vou ficar com lambda Q, F, F, Q. Né? Opa, F aqui, né? P aqui, né? Então, vou ter lambda Q, F, F, Q. Depois, vou substituir o Q por F. Então, vou ter F, F, F. Ora, o F retorna quem, pessoal? A segunda projeção, que é falso, tá? Se eu tiver falso e verdadeiro, aí de novo vou ter lambda Q, F, F, Q, como no exemplo anterior, e vou substituir o lambda Q por V. Então, vou ter que expressão F, F, V. O F retorna que valor? A segunda componente. Qual é a segunda componente? V. Então, eu retorno o verdadeiro. Tá? E os outros casos são semelhantes. Então, a disjunção é sempre definido, né, por lambda PQ, né? E aí eu olho, se o elemento P que eu passei for verdadeiro, eu vou retornar o verdadeiro, e o verdadeiro é a primeira projeção. Se ele for falso, eu vou olhar para o segundo elemento, que é o Q. Tá? Então, essa é a nossa definição da disjunção. A implicação, ela é semelhante, né? Basta que eu faça o quê? Ora, se o P é falso, né? Então, eu retorno quem? O verdadeiro, né? Ora, o falso, ele retorna a
segunda projeção, então basta eu botar verdadeiro. Se o P for verdadeiro, eu vou olhar a primeira projeção, né? E aí eu vou retornar o valor do Q, ou seja, ele vai ser verdadeiro, né? Se o Q for verdadeiro, né? Lembrando, P que implica em Q é equivalente a quem? A não P, né? Ou Q, certo? Não P ou Q, tá? Então, vamos lá. P e Q, V aplicado a F com F. Ó, se eu tenho F, né, eu vou substituir o P por F. Eu fico lambda Q, F, Q e V. Vou substituir o Q agora por F. Vou ficar com F, F, V. O F faz o quê? Pega a segunda projeção. Que é a segunda projeção? O V. Portanto, ele é verdadeiro. Tá? Ou seja, quando o falso, né, que é o primeiro elemento, né, eu passo ele como falso, né? O que eu vou olhar, né? Eu vou olhar o meu segundo, eu vou olhar quem? O meu segundo, vou olhar o segundo elemento, que é o verdadeiro, né? Porque quando, né, o primeiro elemento é falso, a minha fórmula, ela é verdadeira, certo? Ou seja, quando a minha fórmula é falsa, ela é verdadeira, por isso eu retorno o verdadeiro, né? Que é o que já estava definido como o terceiro componente da implicação. Tá? Quando é que essa fórmula é falsa? Bem, uma implicação, pessoal, lembrando, ela é falsa quando eu tenho o primeiro componente verdadeiro, o P verdadeiro, e o segundo componente como falso. Então, vamos lá, só para a gente ver o exemplo. Ó. Eu vou substituir o P por V, vou substituir depois o Q por F e vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro. O verdadeiro aplicado a F e V vai retornar quem? A primeira componente, que é o F, que é o caso de ser falso. Tá? Os outros casos são semelhantes. Por fim, pessoal, a gente pode definir uma estrutura, né, como if then else, assim como nas linguagens de programação. Ou seja, se eu tenho um símbolo predicativo, certo? E eu quero, a partir desse valor, executar, se ele for verdadeiro, o A, ou se não, o B, eu defino isso como lambda P AB, porque eu estou passando 3 argumentos, tá? E vou retornar P, A e B. Ora, por que P? Se o P for verdadeiro, pessoal, o que eu devo executar no if then else? A primeira componente, que é o A. Se for falso, eu devo executar quem? A segunda componente, que é o B. Então, quando eu boto aqui o falso ou verdadeiro, ou eu executo o A, se for verdade, ou o B, se for falso, né? Então, ó, lambda P de AB, né? Aplicado ao termo PAB, se ele for falso, eu vou substituir, né, o P por F, e aí, o que eu faço? Se for falso, eu faço quem? Eu faço a substituição, né, disso por quem? Pelo B. Então, eu reduzo para lambda AB, porque eu vou executar só esse segundo elemento. Tá? Se por um acaso ele for verdadeiro, eu tenho que executar o primeiro, né? Ou seja, eu tenho que executar o A. Então, eu retorno quem? A execução do meu A. Tá? Então, essa é a nossa noção de o if then else. Ou seja, a gente conseguiu definir o verdadeiro e o falso usando aquelas coisas bem simples, ou seja, aquelas 3 definiçõezinhas, né? Que variáveis são lambda termos, que eu posso fazer lambda abstrações ou lambda aplicações. Então, eu fiz uma notação para representar o verdadeiro e o falso, né? Fiz uma notação para definir a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação, e também posso fazer, né, essa nossa notação para definir um if then else. Notem que aos poucos eu estou construindo, né, elementos mais concretos, né, de programação, né? Ou seja, já fico agora em um nível mais elevado de abstração.